Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, você que nos assiste, dependendo da hora, do horário, do local onde você estiver. Sou o professor Luciano Favaro. Nós gravamos aqui de Brasília, nos estúdios do Gran Curso Online, no Distrito Federal. É um prazer estar junto com vocês e nós vamos gravar aqui hoje a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. A convenção muito cobrada em prova, também denominada de Pacto de São José da Costa Rica, é esta. Bom, o primeiro bloco, ele é restrito ao estudo sobre os direitos previstos nesta convenção. Então, se o seu concurso cobra o sistema de proteção dos direitos humanos, mas não cobra os direitos previstos nela, se cobrar genericamente Convenção Americana, você tem que estudar todos os três blocos. Se cobrar só o sistema de proteção, já vá direto para o segundo bloco. Aqui é exclusivamente sobre os direitos. Esse bloco é o preâmbulo dela e os direitos assegurados na Convenção Americana. Cuidado, hein? Se você vê na sua prova Convenção Americana, o Pacto de São José é a mesma coisa. Ok? Não vai pensar que são documentos diferentes. Convenção Americana é pelo fato de ser das Américas e o Brasil é um país das Américas, não se esqueça disso. Pacto de São José porque foi assinado em São José, na Costa Rica. Correto? Então, fechamos aí esse primeiro ponto, vamos começar aqui estudando. Olha só, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela foi uma convenção adotada no âmbito da OEA. OEA é a Organização dos Estados Americanos e ela foi adotada no dia 22 de novembro de 69 em São José da Costa Rica. Bom, até aí, bem tranquilo. O que é essa adotada, professor? Bom, entenda aqui para a gente simplificar, porque a nossa aula não é o foco de direito internacional aqui nesse momento. Adotada entenda como assinada, ela foi assinada lá no dia 22 de novembro de 69, tá certo? Agora, vê que interessante, no direito internacional não basta adotar, depois que adota ela tem que entrar em vigor, e ela só entrou em vigor em 1978, no dia 18 de julho de 78, é aquilo que ocorre após a ratificação, correto? Então, no direito internacional, a gente assina e depois vai e ratifica, tá bom? E essa convenção, então, ela entrou em vigor quando 11 países assinaram, ou ratificaram, melhor dizendo, o seu texto. E foi isso ocorreu no dia 18 de julho de 78. Recentemente, uma prova cobra isso, perguntando se o 11º país, olha que absurdo, uma prova, se não me engano, para a PM do Pará, perguntando se o 11º país que assinou, que ratificou, melhor dizendo, esta convenção foi a Argentina. A resposta é errada, porque não foi a Argentina, foi entre outros países o Peru, teve outros países lá também. Resumindo, mas o fato que eu te digo é o seguinte: o que isso importa para um policial militar saber a respeito da Convenção Americana? Muito mais importante saber os direitos ali enumerados. O fato é que concurso, você sabe, né, meu amigo? O foco ali do examinador é o quê? Eliminar candidatos. Ele colocou isso daí. Por sorte que a letra D estava completa, essa era a letra C, a letra D estava completa, não gerava dúvida, e aí, se o aluno fosse por uma simples eliminação, ele chegaria à resposta, mas muito complexo. Enfim, agora, vamos avante, é o que nos importa. E para o Brasil? Quando é que o Brasil aderiu a ela? O Brasil nem em 69, nem em 78. Para o Brasil foi quando? 92. E ele aderiu a ela após a aprovação do seu texto pelo Congresso Nacional, que se deu mediante o Decreto Legislativo 27, correto? E posteriormente, pelo Decreto 678, foi promulgada a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Então, resumindo, para o Brasil, só no dia 25 de setembro de 92 é que o seu texto foi aprovado pelo Congresso e o presidente da República vai, na sequência, ratifica e internamente ele faz um decreto que foi no dia 6 de novembro de 92, promulgando a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o chamado Pacto de São José. Bom, aqui a gente está falando rápido, não é o foco da nossa aula, repito, se você tiver interesse, nós temos uma aula que fala sobre direito dos tratados, já gravada, mas talvez não é o foco do seu concurso. Se tiver cobrando sobre isso, a questão do direito internacional, aí lá a gente explica que primeiro funciona assim, assina o documento, aí vai para o Congresso, o Brasil assina o documento, vai para o Congresso Nacional analisar, depois que o Congresso Nacional analisa, vai para o presidente ratificar, depois do presidente ratificar, faz um decreto. Então esses 4 passos é o que a gente acabou de falar aqui. O Brasil assina em 92, Congresso analisa em 92, presidente ratifica em 92 e depois, em 92 mesmo, é feito esse decreto. Correto? Aí vamos ver o decreto. Olha lá, comigo na tela. Decreto 678/92. O vice-presidente da República no exercício do cargo de presidente da República. Até para te situar, 92 era o Itamar Franco, que entrou em virtude do impeachment
setembro de 92, considerando que ela entrou em vigor em setembro de 92, em conformidade com o disposto no artigo 74, enfim, tudo o que aí, decreta, o que nos importa. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, celebrado em São José da Costa Rica em 22 de novembro de 69, apensa por cópia ao presente decreto deverá ser cumprida, tão inteiramente como nela se contém. Então veja, é uma convenção, é um documento internacional que foi elaborado em 69, que entrou em vigor em 78. Por que você está botando tanto em cima dessa tecla? Porque isso é cobrado em prova muito. Eles cobram a porcaria da data. Não é falar porcaria porque, caramba, o que isso importa na vida de uma pessoa, por exemplo, que vai entrar para a área de segurança do Estado? Mas, enfim, saiba, o importante é saber que o Brasil faz parte dela, é isso que eu entendo, mas, repito, o examinador quer eliminar candidato. Então, resumindo, assinou em 69, não tem dúvida. O Brasil assinou em 69, em 78 ela entrou em vigor, o Brasil, agora sim, assina ela, adere a ela em 92, consequentemente, com a adesão, o Congresso aprovou ela, em 92, e o presidente vai lá e depois ratifica ela e, consequentemente, faz o decreto dela. Resumindo tudo isso, passo, tudo em 92. Então, assinado em 69, 78 entra em vigor, mas em 92 que é feito esse decreto, que traz ela para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Correto? Bom, até aí está tranquilo, simples, tudo bem. Quando o Brasil foi aderir a esta convenção, o Brasil fez uma interpretação de dois artigos, 43 e 48, e do 48 foi a linha D. Olha só, antes de eu explicar, antes de ir para o artigo 2º. Olha só, acompanhe comigo. Dia desse, não, pode vir comigo, pode ficar comigo mesmo. Dia desse nós tivemos num presídio no Brasil, se não me engano, um presídio de Pedrinhas, no Maranhão, uma rebelião, coisa e tal. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que é essa comissão? É uma comissão formada por pessoas de algumas nacionalidades, 7 pessoas, na verdade, 7 pessoas, que elas verificam prováveis violação de direitos humanos. Esta comissão, que a gente vai falar muito dela no bloco 2, na parte 2, esta comissão, ela ligou para o Brasil e falou assim, olha, estou indo aí para visitar o presídio de Pedrinhas. O Brasil falou assim, epa, você lembra da interpretação que eu fiz ao artigo 43 e 48? Eu falei, não, o que você falou? Eu falei que é o seguinte, você só pode visitar in loco, só pode vir aqui me visitar, ver se eu estou violando direitos humanos, se eu autorizar expressamente. Ok? Sotaque de carioca agora é sacanagem, né? Se você autorizar expressamente. O Brasil não autorizou, consequentemente a comissão não pôde vir. Olha o que diz o artigo 2º do decreto, comigo na tela, olha aí. Ao depositar a carta de adesão a este ato internacional, em 25 de setembro de 92, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa, abre aspas. O governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado. Correto? Está bem explicado isso? Já cobrarem-se em prova, a anuência tem que ser expressa, se não houver a anuência expressa, o Brasil não autoriza eles virem ao nosso país. E por fim, o artigo 3º diz que o decreto entra em vigor na data da sua publicação, que foi lá em novembro de 92, como nós falamos. Muito bem. Então perceba, portanto, que ao aderir ao pacto, o Brasil fez uma declaração interpretativa no que tange os artigos 43 e 48, ali na D, conforme será estudado a seguir. A gente vai estudar esses artigos 43 e 48 lá no próximo bloco, não vai falar propriamente dito o nome deles, mas é o fato que se houver violação de direitos humanos, essa comissão poderia vir aqui, é o que eu estou te explicando, correto? E aí o Brasil, então, não aderiu a estes dois artigos, correto? Ou fez uma declaração interpretativa. Bom, como é que funciona a estrutura da Convenção Americana? Ela possui um preâmbulo e 3 partes. Na parte primeira, ela trata do deveres dos estados e direitos protegidos. Na parte 2, ela trata dos meios de proteção. E na parte 3, a disposição gerais transitória. Na parte 1, nós vamos tratar agora nesse bloco. Na parte 2, nos blocos 2 e 3, correto? E a parte 3, a gente faz o encerramento. Algumas coisas a gente coloca lá no bloco 3 também, das disposições gerais transitórias. Ao longo das aulas a gente vai colocando. Bom, vamos falar um pouquinho do preâmbulo. Se eu perguntasse para vocês, o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira, quase não sai. Constituição da República Federativa do Brasil. Esse preâmbulo, ele tem força normativa? Óbvio que não.
né? Não tem, a gente já falou, o Supremo já entendeu isso, já aquela questão daquela ação direta, que tinha uma Constituição do Estado, salvo engano, de um Estado, Roraima, ou de um Estado do Norte, em que falava que não tinha lá em nome de Deus, ela estaria inconstitucional em relação ao preâmbulo da Constituição Federal. Já sabemos dessa resposta que é não. Diferente no caso dos tratados. No caso dos tratados, o preâmbulo ele pode sim ter força normativa, de interpretação também, muito mais. Então, resumindo, aqui está o preâmbulo da convenção. E aí nós vamos falar rapidamente sobre ele. Eu coloco para mim na tela. Os Estados americanos, das Américas, portanto, e tem que ser os independentes, hein? Cuidado. Com os signatários da presente convenção, reafirmando seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal, de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais, reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ela ser nacional de um determinado Estado. Então não importa se é do Brasil, da Argentina, da Alemanha, do Uruguai, do Paraguai, da China, da Austrália, da Tailândia, não importa. Mas sim o fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão pela qual justifica uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da OEA, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, essa declaração é aquela da ONU de 48, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial ou regional. Então, considerando tudo isso, os Estados assim concordam, que vai falar na sequência. Onde eu quero chegar? Estão dizendo, olha, além dos direitos previstos no seu direito interno, não importa se a pessoa é nacional de qualquer país, ela tem que ter assegurado os direitos também previstos nesta convenção. Entenderam o que é, resumindo o que ele falou aqui no item 2, no tópico 2 que a gente leu? E no terceiro ele diz que esses princípios, não, para deixar comigo, esses princípios eles levaram em consideração tanto os documentos já celebrados no âmbito da OEA, como mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá da ONU de 48. Isso aqui, a ONU era 69, ela foi feita em 69, então ela levou em consideração todos esses documentos, correto? Eram poucos documentos internacionais que nós tínhamos de proteção dos direitos humanos, e esse daqui, nas Américas, é o primeiro que nós temos, né, por assim dizer, não o primeiro, mas um dos primeiros, melhor dizendo, que nós temos de proteção dos direitos humanos. O fato é que o Brasil faz parte dela e ela tem que seguir. Vamos lá. Aí continuemos para a gente fechar ali essa parte do preâmbulo. Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, repito, de 48, só pode ser realizado o ideal do ser humano, livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos, e, considerando que a terceira Conferência Interamericana Extraordinária, Buenos Aires, 1967, aprovou a incorporação à própria Carta da OEA de normas mais amplas sobre os direitos econômicos, sociais, educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria, convieram no seguinte. Então, resumindo, considerando tudo isso, nós vamos agora começar a tratar dos deveres dos Estados e direitos protegidos. Correto? Então, repitem. O preâmbulo de uma convenção internacional, o preâmbulo de um tratado, de um pacto, ele é sim, faz parte integrante, ele pode sim ter interpretação, ele pode ter sim força interpretativa normativa, correto? Cuidado com isso, diferente, por exemplo, do texto do preâmbulo da nossa Constituição Federal. Ok? Vamos começar aqui falando dos deveres e dos direitos do Estado. Bom, primeiro ele enumera os deveres. Quais são os deveres dos Estados? Primeiro dever, respeito aos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção. Bom, se eu assinei, se eu ratifiquei, ou se eu aderir ao tratado, eu tenho que respeitar os direitos e liberdades previstos ali. Se eu não respeitar, eu posso ter punição? Pode. Vamos falar daqui a pouquinho de alguns casos. Segundo, garantia do livre e pleno exercício da Convenção a toda pessoa sem discriminação. Aí é importante. Para os efeitos da Convenção Americana, considera essa pessoa todo ser humano. Só que coisa óbvia. É óbvio. Então não se esqueça, não importa, repito, falei lá atrás, se é das Américas, se é da Europa, da Oceania, da África ou da Ásia. Não importa se é pessoa de
fim de tornar efetivos os direitos constantes na Convenção. Venha comigo. Abre aspas. Exemplo. Caso Maria da Penha. O caso da senhora Maria da Penha foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil verificou que, neste caso dela, estavam sendo violados os direitos humanos. Olha só, direitos humanos estavam sendo violados. Consequentemente, se direitos humanos estavam sendo violados, o Brasil não estava respeitando, não estava garantindo e teria que fazer o quê? Adotar medidas internas a fim de proteger o direito dela. Consequentemente, resultou numa lei cujo nome, em homenagem a ela, ficou conhecido como Lei Maria da Penha. Mas não é por causa que o nome da Lei Maria da Penha, não. Foi em relação a ela, em homenagem a ela, colocou-se o nome da Lei Maria da Penha. Ok? Entender a explicação, respeitar, garantir e, se for o caso, adotar medidas internas para proteger os direitos humanos. Vamos avante. Bom, vamos começar falando aqui agora dos direitos civis e políticos de primeira geração assegurados na Convenção Americana. Eu espero que você tenha tido já as aulas comigo anteriores, porque sempre que essa convenção é cobrada, eu coloco junto aquela parte que fala dos direitos, das gerações de direitos humanos. Se você não viu isso lá, né, se você não assistiu esses vídeos ainda, eu vou te fazer um resumo aqui rápido. Só lembrando que a gente fala esse bloco 1 ele é dividido em partes, né? O bloco 1 é dividido na parte 1 e parte 2. Então, aqui nós vamos ter que dividir por causa do tempo, nós não vamos ter tempo para tratar todos os direitos civis e políticos. Então, cuidado com uma coisinha, ó. Vamos lá, para você não se perder. Ó, quando eu falar em primeira geração de direitos humanos, eu me refiro aos chamados direitos civis e políticos. Ok? Quando eu tratar da segunda geração de direitos humanos, eu refiro aos direitos econômicos, sociais e culturais. Transindividuais. Muito bem? Então, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos difusos e coletivos, ou chamados direitos transindividuais. Venha comigo. Quando eu estou diante de direitos civis e políticos, direito de primeira geração, eu trato eles também por direitos negativos. Quando eu estou direito econômico, social e cultural, também chamado de direito positivo. E os transindividuais não tem nome. E aí não tem uma classificação assim, positivo ou negativo, né? Até porque ela é um direito que permeia o outro. Primeira e segunda geração, estou diante de direitos individuais. Já direito de terceira geração, direito coletivo, né? Quando protege, por exemplo, proteção ao meio ambiente, regras de proteção ao meio ambiente, regras de proteção ao consumidor, são chamados direitos de terceira geração. Onde eu quero chegar com tudo isso? Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no Pacto de São José, que nós vamos começar a estudar a partir de agora, vamos começar a enumerar os direitos de primeira geração. Neste pacto estão enumerados, olha lá, hein? Preste atenção para não se perder. Neste pacto estão enumerados direitos apenas de primeira geração, os chamados direitos civis e políticos. Os direitos de segunda geração, se você entendeu pelo preâmbulo que eu li, ele fala que foi assinado num outro documento. Neste daqui, que é na Convenção Americana, não tem especificado quais são os direitos de segunda geração. Ok? Correto? Arquivo, salvar como? Só de terceira, bom, mas nem se fala. Se não se tem nem de segunda, como é que em 69 ia ter de terceira? Então vamos atentar de novo. Direitos civis e políticos, primeira geração. Econômico, social e cultural, segunda geração. Transindividuais, terceira geração. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Primeira geração está positivado, está especificado aqui. De segunda geração até tem um artigo que vai tratar deles, mas não especifica quais são. Terceira geração nem se fala quais eram. Correto? Diferente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aqui não é aula, mas só para você entender. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele até enumera direito de primeira e segunda geração, não de terceira. Mas tem lá primeira e segunda geração. Aqui sequer tem de segunda, apenas de primeira. E aí a explicação é bem óbvia. Primeira geração, pessoal, assegurar direito de primeira geração não precisa de dinheiro, não precisa de recurso. Basta não violar os seus direitos. Você quer direito à liberdade? Basta não impedir. Você quer direito à religião? Basta você ter ou não restringir seu direito à religião. Você quer direito à herança? Quando você morrer, seu filho vai ter direito à herança. Diferentemente são os direitos de segunda geração. Quando eu preciso do quê? Olha aqui comigo. Recurso, dinheiro. Então, resumindo a história toda, por isso que foi neste momento difícil de colocar direitos de segunda geração nesse pacto São José da Costa Rica. Correto? Enumerou-se os direitos de primeira geração e apenas se mencionou os direitos de segunda, mas sem ali especificá-los.
Ok? Vamos começar tratando com isso. Cuidado aqui. Repito, se quiser mais estudo sobre isso, nós temos os vídeos gravados das gerações de direitos humanos, se for foco da sua aula, do seu concurso. Se não for, não perca tempo. Por quê? Porque o seu foco é estudar o cerne da convenção e eu estou te explicando, guarde isso. Primeira geração está especificado, segunda não está, não se fala nem em terceira. Vamos avante. Quais são os direitos agora assegurados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, convenção esta que se aplica ao Brasil desde 92, como nós vimos. Primeiro direito que eu coloco aqui, todos os direitos de primeira geração, obviamente, é o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Eu já falo daqui a pouco sobre isso, que a personalidade jurídica, no caso do Brasil, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ela está previsto lá que a personalidade jurídica do brasileiro, ela começa do nascimento com vida, né, melhor dizendo, as pessoas que se aplicam o Código Civil Brasileiro, começa do nascimento com vida. E a personalidade jurídica, a pessoa aqui, começa da concepção. Tá bem diferente. Agora, o fato é que tem que reconhecer a ela a personalidade jurídica, não importa o momento por enquanto aqui. Olha lá, agora sim, direito à vida, em regra, desde o momento do que? Da concepção. Então, desde o momento que a pessoa é concebida, ela tem direito à vida. E aí ela terá direito à personalidade jurídica nos termos aqui da Convenção Americana. Repito que essa é uma grande diferença para o direito brasileiro, na qual se previu que a personalidade jurídica começa do nascimento com vida. E aqui ele falou que o direito à vida vem desde a concepção. Correto? Então, professor, nascimento com vida, olha o pleonasmo, né? Não, não é não. Olha o artigo 2º do Código Civil, você vai ler do nascimento com vida, é isso mesmo. Porque pode ter um natimorto, que eles consideram, consequentemente, isso é medicina, não é direito. O direito só foi lá e copiou e trouxe para o nosso Código Civil. Consequentemente, fala-se nascer com vida. Olha agora algumas regrinhas. Vamos lá. Direito à vida, em regra, desde o momento da concepção. Primeira observação. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, não é o caso do Brasil, que o Brasil tem pena de morte. Esta pena de morte só poderá ser imposta pelos delitos o quê? Mais graves. Ok? É o caso do Brasil. Caso de guerra declarado, muito bem. Não, agora vamos lá. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido, ou seja, os estados que aboliram a pena de morte, eles não podem voltar a tê-la. Portanto, é o princípio que nós chamamos da vedação ao retrocesso. Retrocesso, correto? Então, não pode restabelecer a pena de morte nos estados que haja abolido. Terceiro, em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos o quê? Políticos. Ah, pena de morte que você praticou um delito político. Não pode. Outro, não se deve impor pena de morte aos menores de 18 e maiores de 70 e mulheres grávidas. Então, se a pessoa tiver 69 anos, pode ter pena de morte aqui, não seria vedado desde que seja para delitos mais graves, correto? E não seja para delitos políticos. Mulheres grávidas também não pode. E outro, a pessoa condenada à morte tem o direito de solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, as quais podem ser concedidas em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Como assim anistia, indulto, comutação? Olha, por gentileza, né, por favor, clemência, eu quero ser anistiado, me dá a indução, o indulto, melhor dizendo, indução não, me dá o indulto da pena de morte e tal. Ou, vamos fazer a comutação da pena, eu vou ficar preso por tanto tempo, mas não me mate, eu fico preso e tal. Comutação daquela pena de morte para uma pena de privativa de liberdade. Resumindo, e em todos os casos pode ser concedido. Diz lá que não pode ser praticada a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente. Então, olha quanta observaçãozinha dentro da Convenção Americana. Isso é importante, já cobrado em prova. Vamos comigo. O que mais? Direito à integridade pessoal. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Se não respeitado, viola-se os direitos da personalidade, que nós falamos, o direito à privacidade, consequentemente, a pessoa pode entrar com uma ação. Exemplo disso, aquela lei Carolina Dickmann, não temos lá? Em que violou os direitos daquela atriz, quando ela levou um computador para arrumar e expuseram as suas fotos pessoais. Mais recentemente, tivemos aí com um outro artista, né? Segundo falando, esse foi um homem, o Zulu, que o pessoal fala, um artista, não, modelo. Olha lá, não submissão à tortura, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. E aí lembrando que a pena, tal qual no direito brasileiro, não pode passar da pessoa do delinquente, é só para ele. E os processados
devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidas a tratamento adequado à sua condição de pessoas o quê? Não condenadas. Está sendo processado, o juiz manda determinar a prisão dele, preventiva, prisão provisória, vai prender o camarada. Opa, já vai prender junto com os condenados? A regra que, de acordo com a Convenção Americana, que não pode, salvo em circunstâncias excepcionais, né, que aí tem que ser justificada lá pelo administrador, né, pelo agente lá, tem que ser justificado. E deve ser submetido a um tratamento adequado à sua condição de pessoas o quê? Não condenada, porque ela pode não ser condenada e não dá nada o processo dela. E uma outra observação, colocando ali que os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a um tribunal especializado, não tem lá? Vara da Infância e da Juventude, com a maior rapidez possível para o seu tratamento. Correto? Muito bem. O que mais que nós temos? Proibição da escravidão e da servidão é outro direito assegurado na Convenção Americana. Muito bem? Aí nós vamos fazer aqui um intervalinho, eu volto para o próximo bloco com esse slide mesmo, porque nós vamos tratar do ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. E esse é o foco do início do próximo bloco. Como eu falei, a próxima parte deste bloco, né? É um bloco que é dividido em duas partes, ok? Nós vamos tratar desse, o que é esse trabalho forçado ou obrigatório. Tá curioso para você saber o que é? Tá curioso? Então é só dar o play no próximo vídeo aí, tá bom? Até já!